Não é novidade que bancos centrais ao redor do mundo vêm comprando bastante ouro no intuito de desdolarizar ou poder se livrar da dívida americana como aquele ativo neutro, né, que não se torna mais neutro no momento de tanta tensão geopolítica. Mas no capítulo de hoje eu quero mostrar como que essas compras de ouro, na verdade, acabam reforçando o próprio sistema do dólar e aumentando a exposição indireta a todo o sistema do eurodólar, né, dos dólares dentro dos Estados Unidos, o que cria um completo paradoxo. E isso é exatamente o que nós vamos falar no capítulo de hoje. Isso é baseado nesse estudo feito aqui pelo João Paulo Mayal, né, que acabou de soltar esse paper, e bastante interessante, né? Eu vou colocar aqui o link na descrição para vocês poderem ver a fonte, descrevendo justamente esse paradoxo. Então a gente tem uma tentativa de desdolarização e de se desvencilhar, né, vendendo treasuries no intuito de comprar ouro, só que quando você entende como que essas compras, na mecânica monetária de fato dessas compras acontecendo, elas entranham mais ainda, ou pelo menos têm um envolvimento indireto com o sistema já existente, deixando tudo mais complicado. Mas antes de entrar nos detalhes do estudo, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, como que funciona a liquidez do mundo, principalmente diante de um mundo tão caótico que nós estamos vendo aqui em 2026, você pode nos encontrar aqui no Substack com vídeos como esse, totalmente gratuitos, de segundas a sextas-feiras, e nos finais de semana, né, a gente ao longo do tempo, né, compartilha ali vários relatórios específicos de como que você pode agir sobre os seus próprios investimentos, e a gente também compartilha o nosso próprio portfólio OmniMacro, né? Você pode ver, membros podem ver todas as alocações e as movimentações que a gente vem fazendo, e foram algumas nos últimos dias. Então todos os links estão na descrição abaixo e é totalmente gratuito de você fazer parte. Então vamos lá. Esse relatório, ele é bem completo, né? Mas eu quero trazer os principais pontos justamente falando desse paradoxo das famosas reservas de ouro, né? E como que isso cria uma determinada narrativa que a gente já conhece, que é essa, né? Acho que você deve ter visto esse gráfico em alguns locais, vários posts, mostrando como que o percentual, né, dos holdings de treasuries, ou seja, da dívida americana, vem caindo e a de ouro vem subindo. E foi em outubro de 2025 que esse percentual do ouro acabou subindo. Claro que teve um grande movimento em relação ao próprio preço do ouro. E lembrando, ele é denominado em dólares. Então você já começa a pegar uma das várias formas que isso envolve o próprio mercado do ouro, mesmo que, e não me leve a mal, eu adoro o ouro, né? Nós temos bastante, quem acompanha o portfólio OmniMacro sabe que ele é parte importante do nosso próprio portfólio, só que ao mesmo tempo é importante da gente entender, né? Tirar as paixões de lado e entender como que de fato a mecânica monetária funciona. Então, em outubro de 2025, esse slide fez um grande alarde, né, porque as reservas de ouro dos bancos centrais ultrapassaram as participações dos treasuries dos Estados Unidos pela primeira vez desde 1996. E aí o ritmo foi aumentando bastante, principalmente com a China, né? Você viu ali esse movimento acontecendo. E o próprio Brasil teve um aumento significativo, porque o Brasil não era muito relevante nesse aspecto e aumentou bastante os seus holdings, pelo menos em relação ao que se tinha antes. E aí a partir desse gráfico, já foi criada aquela grande narrativa de essa é a desdolarização, agora acabou, agora o ouro vai deixar todo o sistema fiat explodir e ele vai migrar automaticamente para o ouro, e quem tiver ouro vai ficar ileso, né? Vai sair ileso, vai ficar completamente intacto. Mas aí talvez seja o grande problema, né? Não somente não se sabe o timing disso, mas também se desconhece essa dinâmica de como que essa compra realmente acontece, e será que ela é tão fora assim do sistema? E é aqui que entra justamente esse estudo. Então aqui o estudo acaba dizendo que o acúmulo de ouro não é você sair do sistema do dólar, você só troca a exposição direta desses treasuries por uma exposição indireta. Porque o ouro, mesmo que o ouro seja um ativo considerado como o dinheiro de verdade, todo o resto é um crédito, tudo isso eu já ouvi, né, da escola austríaca, etc. Concordo, de fato, é o hard money, né, que todos nós conhecemos, mas mesmo assim ele tem uma exposição completamente focada no dólar, operacionalmente falando. Então, ela depende de toda a estrutura
que existe hoje nos Estados Unidos, não somente para precificação, negociação, custódia, liquidação, e mesmo que o ouro físico esteja em outro país, o valor financeiro transita via Nova York, que é o COMEX, né, que é onde você tem a maior parte das transações, mesmo que tenha outros centros também. E aí você tem uma correlação também entre os atos do Fed, etc., da política monetária dos Estados Unidos e ao que acontece com o ouro, né? Então ele reflete muito do estresse fiscal americano, que é um dos regimes que veio aumentando cada vez mais ultimamente. Então você tem uma série de amarras que acabam definindo o próprio mercado do ouro. Então, a própria reserva de ouro dos Estados Unidos, a descoberta do preço no COMEX, que é americano, a denominação dele em dólares, a própria custódia dentro do Federal Reserve, você também tem toda a dependência histórica do Bretton Woods, etc. Então, assim, e tem movimentos que vem acontecendo nesse exato momento. Agora, esse talvez seja uma das imagens assim que se você entender isso, de fato, vai acabar te chocando, né? Por quê? Porque não tem como, mesmo que você tenha uma compra de um banco central e fale assim, agora eu vou comprar ouro porque eu vou me desvencilhar do sistema. Então, um banco central ele não consegue simplesmente fazer esse tipo de operação, porque ele não consegue precificar o ouro, ele não consegue negociar esse ouro ou liquidar o seu ouro sem passar pelo sistema financeiro dos Estados Unidos. E isso daqui deveria deixar as pessoas um pouco preocupadas, né? Se você pensa nesse grande divórcio que a gente vê, né, no statecraft, que eu sempre falo bastante, eu já fiz vários capítulos, né, sobre geopolítica, mas eu quero voltar um pouco para os princípios macroeconômicos, que acho que é o que a gente precisa se ocupar mais falando nesse podcast, é justamente o risco. Você tem vários riscos que acontecem. Então o primeiro deles é a custódia, que apesar de ter toda aquela discussão sobre quanto que os Estados Unidos de fato têm, etc., você tem, pelo menos a listagem oficial de 6.331 toneladas que estão contabilizadas para governos estrangeiros, para bancos centrais estrangeiros, são 36 bancos centrais estrangeiros, mas eles estão dentro do cofre do Federal Reserve em Nova York. Então você já tem o risco de custódia, que já acontece hoje mesmo que eles comprem. E ainda tem, né, todo aquele legado do Bretton Woods, que foi a arquitetura que criou essa âncora, né, do lastro no ouro, que acabou se perdendo ali depois, né? Não foi em 1971, quem acompanha esse podcast sabe do que eu estou falando, né? O Nixon só fechou a porta, apagou a última luz, mas isso já acabou ali nos anos 50, que foi o surgimento do sistema euro-dólar, consolidando nos anos 60. Agora, a precificação que acontece na COMEX são 74%, né, do volume global de ouro negociado em bolsa ocorre justamente na COMEX. Então o preço global reage aos dados econômicos dos Estados Unidos. E isso cria uma coisa bizarra, né? Porque, inclusive, quando você olha a reserva soberana dos Estados Unidos, que é a contagem oficial de 8.133, então assim, tecnicamente os Estados Unidos são o país que mais tem reservas de ouro, a não ser que prove o contrário, né? Vai ter ali todo mundo está esperando a auditoria do Fort Knox, tem gente que diz que já não tem mais nenhum ouro, etc. Não vou entrar nessa discussão aqui agora, mas a reserva falada, né, pelos Estados Unidos, e ao mesmo tempo a gente tem que comparar, né? Se a China está aumentando, e ela também divulga os números dela, ou a Rússia está aumentando, ou o Brasil está aumentando, a gente tem que ou vai acreditar ou não vai acreditar, né? Ou você acredita nos governos ou você não acredita nos governos. Então são os dados que nós temos para trabalhar. Essa reserva soberana de 8.133 toneladas é a maior do mundo hoje. Ela é 23% de toda a oferta global. É mais do que todos os BRICS somados. É quase o dobro, na verdade, né? Combinando a China, a Rússia, a Índia, o Brasil e a África do Sul. Então, até aquela narrativa de você falar assim, não, basta a China se livrar dos bonds americanos. E aí eles invadem, vão para outros lugares, né? Estão sendo comprados nesse exato momento, mas você pode usar essa narrativa também para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos nem precisam vender esse ouro.
Então, qualquer tipo de decisão política pode fazer o mercado inundar, segundo esse relatório, né? Como o Reino Unido fez em 99, restringindo aí o valor estratégico do ouro para qualquer outro detentor. Então, é um pouco da manipulação de mercado. Muitos desconsideram completamente a capacidade dos Estados Unidos de ter esse nível de influência, mas que na verdade ele acaba passando por baixo do radar. E lembrando, não estou defendendo aqui, é simplesmente explicando um pouco como que a coisa pode funcionar, dependendo de como você vê ali as reservas de ouro americanas, né? Então é muito importante você ver que quem diz ali que morreu, né, as coisas morreram, é bastante complicado quando você vê esses números. Agora, é interessante você ver também que depois de 2022, o ouro começou a ter uma correlação muito interessante com os juros americanos. Então aqui você vê os TIPS, né, de 10 anos, como eles ficaram muito mais correlacionados. Porque historicamente você pegava o ouro como aquele hedge perfeito. Então, ó, se eu quero me livrar da dívida americana, são os bonds, eu me livro deles, tá tudo certo. Só que como nós estamos agora diante de um regime fiscal completo, né? Nothing stops this train. O regime fiscal está literalmente dominando o crescimento americano e a preocupação sobre o regime fiscal também está tendo o mesmo efeito. O ouro está começando a subir da mesma forma que os juros estão subindo. Então, houve uma quebra estrutural pós-2022, justamente por conta desse novo regime de dominância fiscal. Então, quando você tem preocupações com a sustentabilidade da dívida dos Estados Unidos, entre aspas, né, eu já expliquei quando você entende como funciona a Ripple, né, o crédito interbancário global, isso não faz muito sentido, mas isso com certeza afeta. Os investidores acabam buscando segurança no ouro, mas ao mesmo tempo que os juros sobem. Então eles estão cada vez mais correlatos. Então o ouro e os treasuries não são mais tão independentes como eles eram antes. E aí você tem meio que uma coisa mais intrínseca. Então aquela diversificação da não correlação, ela acaba quebrando, né, depois dessa época. E aqui ele também, o autor, ele tem uma pegada um pouco mais cripto nesse aspecto, aí já tem determinadas coisas que eu concordo baseado no fundamento, mas o volume ainda é muito pequeno, né? E aí ele fala do motor das stablecoins, que estão de fato aumentando vertiginosamente, mas ainda é muito pequeno comparado ao que acontece hoje em Ripple. E aí tem a ilusão de que a venda que você tem, né, de bonds, né, afeta o financiamento dos Estados Unidos quando a gente observa o setor privado. Então a demanda que sai de um lugar, ela entra em outra. Então o mercado privado está absorvendo muito, as stablecoins estão absorvendo bastante estão aumentando essa demanda, né? Os emissores de stablecoins estão fazendo essa demanda engolir, né, esses treasuries que estão sendo vendidos, né, principalmente depois do Genius Act nos Estados Unidos. Mas esse gráfico aqui, ele chama bastante atenção, porque todos nós, pelo menos na discussão pública, que todo mundo vê ali na maioria dos canais e publicações, foca nessa parte de baixo, que é a China se livrando da dívida pública americana e automaticamente isso criando um efeito cascata que faz com que ninguém mais queira a dívida americana, que seja um papel que esteja pegando fogo ali, etc. Só que as pessoas estão esquecendo do outro lado da equação de todos esses países em cima que estão absorvendo mais ainda do que a venda em si, né? Então o percentual vem aumentando cada vez mais de crescimento. Lembrando, né, que quando você olha para determinados países aqui, você fala o Reino Unido, qual que é a capacidade dele de absorver 438 bilhões de dólares de treasuries? Lembrando que esse é um mercado muito obscuro. Então, quando você pensa em Inglaterra, em Reino Unido, você pensa em corretoras internacionais com qualquer país podendo ser dono dele, inclusive a própria China, inclusive os próprios Estados Unidos, inclusive outros países, ou o Brasil, ou você como pessoa física que abre uma conta né, numa corretora por lá, por exemplo, né, o mercado de Forex, etc. Aí você tem países como a Bélgica. Então, outro exemplo aqui, a China pode tirar daqui e colocar na Bélgica, porque a Bélgica
Bélgica faz parte do Euroclear, onde a custódia de muito dos treasuries chineses estão dentro da Europa. Aí você tem as Ilhas Caimã, onde é o centro do sistema euro-dólar hoje em dia, principalmente ali para crédito privado, alavancagens que acontecem com subsidiária de bancos americanos. Então você tem uma mega distribuição que está acontecendo e o total de holdings internacionais da dívida americana só vem aumentando, não vem caindo. Percebe? Então isso acaba sendo aí uma grande confusão, né? Que cria essa ilusão de se queimar o papel, quando na verdade ele tem uma adoção cada vez maior e ele está fazendo na verdade uma rotação, segundo esse documento. Então aqui é meio que, ele até fez uma matriz assim, né? Falou, olha, o ouro é o melhor hedging perfeito disponível, mas é imperativo entender exatamente o que ele protege. Então tem o risco de contraparte, risco de congelamento, inflação, aí ele fala no paper, né? Agora, quando você pensa no ouro como a diversificação da política monetária dos Estados Unidos, ou da infraestrutura do dólar, ou da opcionalidade de oferta, ou da geração de rendimento, aí você já vê que a coisa é muito mais complicada. Por isso que é difícil você colocar uma função para o ouro, mas isso não vai impedir dos bancos centrais continuarem tentando. Mas essa dinâmica, principalmente aqui nesse slide, talvez seja o mais importante para você pegar, porque é praticamente impossível você ter qualquer transação em ouro. Então, se você olhar qualquer notícia a partir de agora, você vai ver que mesmo que o Banco Central chinês esteja comprando ouro para se livrar da dívida americana, ele está passando pela infraestrutura dentro dos Estados Unidos. Isso independente de gostarmos ou não, de querermos ou não, mas é assim que o sistema funciona. E é importante a gente ter isso em mente, né? E é claro, diante de todo o caos que nós estamos tendo agora, né, principalmente aí com toda essa guerra do Irã rolando, etc., com certeza muitos ficam sem saber o que fazer, e aí na Omnimacro nós estamos cada vez mais, né, mais tranquilos em relação a tudo que está acontecendo, mesmo que tenhamos ali a paciência do longo prazo, mesmo com mercados caindo, etc., a gente está bastante tranquilo em relação à nossa alocação de portfólios. Então, se você quiser mais detalhes, você pode entrar nos links da descrição abaixo. Então vamos ver, com certeza, a cena dos próximos capítulos, mas com certeza a gente vai ter ali uma série de fatores, né, que vão ser lançados na mídia como as próximas narrativas, mas é sempre importante a gente voltar para os fundamentos, porque a mecânica monetária é muito mais complicada e oculta do que as pessoas imaginam.